Mas, Marcelo, você também tem, falando em caráter, você também tem uma missão dura hoje, hein, cara? Conta para mim aqui, essa missão. Ah, o Essa super missão. papagaio aí, super Zé Carioca. Super Zé Carioca. Vamos. Na verdade, foi mais uma postagem do Luciano Hang, na página dele, obviamente, e aí a gente vai discutir um pouco aí das informações, né, se ele tem algum interesse, vamos fazer algumas provocações aí sobre essa postagem aí. Mas, assim, de qualquer forma, o tema central que eu vou discutir hoje é honestidade intelectual, né? Veja, você pode defender a ideologia A ou B, você pode ser apoiador do político X ou Y e ainda manter a análise crítica sobre os fatos da realidade, sobre os dados da economia. Ou seja, não tem nada errado discordar de quem a gente apoia e vice-versa. Só que o fim da crítica, né, o fim da análise crítica, seria o fim da política. E, pessoalmente, eu já cheguei à conclusão de que é impossível combater a desinformação que corre aí solta nas masmorras das mídias sociais. Minha conclusão sobre as fake news é que os fãs dos políticos, de um lado ou de outro, eles vão acreditar nas postagens mais mentirosas do seu político de estimação. Não importa quão grosseiras elas se apresentem. E vão rejeitar as dos adversários, por mais verídicas que elas sejam. Bom, dito tudo isso, feito esse introito, Jean, podia colocar a próxima imagem para mim? Que é o post do Luciano Hang. Isso. Então, vou comentar essa postagem do bilionário Luciano Hang. Ele fez essa postagem no dia 7 de maio. Ele se propõe, segundo ele, a revelar que na década dos anos 2000, o mundo prosperou enquanto o Brasil, na verdade, ficou estagnado. E aí traz alguns indicadores que provariam isso. Jean, pode colocar a próxima imagem, que é o PIB per capita. Isso. Então, nessa imagem, ele inclui aí um gráfico cheio de linhas coloridas que indicariam o PIB per capita de diversos países entre os anos de 2000 e 2010. Ele informa também que a fonte dos dados é o FMI, mas a gente vai ampliar o gráfico aí para analisar melhor as informações. Aí, o próximo slide aí, por favor. Isso, aí é o gráfico ampliado. Então, a primeira, digamos assim, desonestidade intelectual é querer comparar nas mesmas bases economias ricas com economias pobres. Ou seja, ele compara aí o PIB per capita brasileiro, que sempre foi um país pobre, com algumas economias muito ricas, muito desenvolvidas, como Suíça e Dinamarca. Isso de cara causa uma distorção do gráfico, mas isso não é o pior. Quando a gente presta atenção no eixo vertical, né, esse que está à esquerda aí, a gente vê valores que vão de 0 a 90 milhões numa escala de 10 em 10 milhões. Valores, assim, bem altos que causaram estranheza. E aqui está outra desonestidade intelectual. Ele não indica qual o multiplicador, não indica qual é a moeda utilizada ou em que referência de data, né, em que base estão esses valores. Mas se você não for Maria, vai com as outras, né, vai pesquisar os valores em outras fontes, que foi o que eu fiz. Então, para exemplificar, eu pesquisei dados da Suíça, que é o que está em tom de verde, está bem confuso o gráfico, mas está em tom de verde aí. Em 2010, a Suíça teve um PIB per capita de pouco mais de 77 mil dólares, enquanto o Brasil era de um pouco mais de 11 mil dólares. Então, parece que os valores utilizados no gráfico foram multiplicados por 1000. Então, aí está a malandragem, né? Que é a escala utilizada, que não foi informada, né? E fez com que o gráfico fosse achatado, embolando as linhas dos países pobres e, portanto, com os PIBs per capita muito mais baixos. Assim, a linha que está representando o Brasil aí, que aparentemente foi plotada aí com uma espessura um pouco maior,
nos dá a impressão de que está mais baixa que as outras e que cresce pouco nesse período de tempo que ele selecionou. Então, penso eu que isso seria uma tentativa de querer nos induzir ao erro de análise. Aí a conclusão fica com vocês, aí com cada um. E tem mais. É interessante notar também que, apesar de o título indicar que é uma comparação com as principais economias, o gráfico não inclui outros países em desenvolvimento do BRICS, o que faria muito mais sentido, né? São economias muito mais parecidas. Países como a África do Sul, que teve um crescimento muito parecido com o Brasil nesse período, e a gente não pode esquecer da Índia e da China comunista. Esses sim cresceram fortemente nesse período. Jean, pode colocar a próxima imagem, que é o PIB per capita. Então, vamos ver o mesmo dado, né, do Brasil, mas olhando agora para um período maior de tempo, usando como fonte dados do IBGE e como referência valores atualizados para a base de 2021. No quadro que eu coloquei aí mais avermelhado, está o período selecionado pelo Hang, né, 2000 a 2010. Veja que, usando uma escala adequada, a informação de que o país estava estagnado não é verdade. Alguns países até podem ter crescido mais que o Brasil, mas no período destacado pelo Hang, o PIB per capita cresceu aproximadamente 30%. E como a gente vê na imagem, continuou crescendo até 2013. O que Hang, não sei por quais interesses, omitiu da sua publicação, né? Então, é uma desonestidade intelectual afirmar que o país ficou estagnado. Jean, você poderia colocar a próxima imagem? São as manchetes? Isso. Na sequência, ele também apresenta um monte de frases em formato de manchetes, sem indicar as fontes, e supostamente compara percentuais de crescimento de alguns países em determinados anos. Esse tipo de postagem, mesmo que sejam reais, tem assim, vários problemas, pois comparar resultados econômicos para um único ano ou um período curto de tempo pode não contar toda a verdade sobre o comportamento da economia desses países. Gostaria de fazer um parênteses agora e falar sobre o Luciano Hang. É importante registrar que o Luciano Hang faz parte de um clube seleto. Ele é o 10º brasileiro mais rico, tendo acumulado uma fortuna de 4,8 bilhões de dólares em valores deste ano. Segundo o que a gente sabe, foi uma fortuna construída do zero, com muito trabalho, com uma visão empreendedora. Mas o interessante é que, coincidentemente, a expansão acelerada dos seus negócios e do seu patrimônio aconteceu justamente durante as gestões petistas e alavancado, em parte, por empréstimos do BNDES. Obviamente, para ser justo, todos pagos. Então, assim, números e dados econômicos são assuntos que ele domina. Vamos voltar às postagens. Já podia colocar a próxima imagem? Isso. Aí ele apresenta o ranking do PIB, né? Nessa imagem, ele traz a posição do Brasil no ranking das maiores economias do mundo, usando como critério o PIB, novamente o PIB. E ele procura comparar a posição do Brasil no período do governo Bolsonaro, aí de 2019 a 2021, com um recorte dos anos 2002 e 2008, onde a colocação do Brasil no ranking também era relativamente similar à atual. Mas, novamente, a desonestidade intelectual está no recorte da realidade feita. Já podia colocar a próxima imagem? Isso. Essa imagem parece complicada, mas ela é simples. Na verdade, ela indica ano a ano aí a posição no ranking do Brasil, no ranking das economias, né? Então, na verdade, é o contrário. Quanto mais baixo o número aí, melhor, né? A economia a economia do Brasil estaria melhor, estaria maior, né? Então, a gente está vendo aí o histórico ano a ano. Só um minutinho aqui. Aqui. Então, a gente vê que nos anos seguintes ao primeiro corte feito pelo Hang, você vê que aí eu também separei
como ele cortou 2 períodos, eu coloquei também nesse tom avermelhado os recortes feitos pelo Hang. Então, o primeiro corte do Hang, depois do primeiro corte, a economia continua crescendo, né? O que fez o país chegar até a posição chegando à posição da 7ª economia global entre 2010 e 2014. Período que ele malandramente excluiu da postagem, né? Então, cabe perguntar quais são os interesses de um homem tão bem-sucedido com essa desinformação. Jean, podia colocar a próxima imagem? Isso. Na última imagem da postagem, né, uma série de imagens que ele coloca, ele traz a redução dos gastos com funcionários públicos. A fonte dos dados, segundo ele, é a revista Oeste. Mas aí eu fui ler a matéria e percebi que ela não indica a fonte de todos os dados que apresenta. E a comparação, além de selecionar somente alguns anos, é apresentada em números absolutos. Nesse caso, seria melhor comparar o tamanho da máquina pública com o tamanho da economia, né? Ficaria mais adequado. Mas quando a gente consulta os números da página do Tesouro Nacional, percebemos que realmente a máquina estatal foi reduzida. Mas quais foram as ações que o Bolsonaro adotou e resultaram nessa redução? Bom, nos 3 anos do governo Bolsonaro, a taxa de reposição dos servidores que deixaram a ativa nunca chegou a 40%. Isso explica a redução na ordem de 10% nos seus quadros ativos concursados desde o início de 2018. Somado a isso, temos a política de segurar os reajustes salariais, congelados principalmente por uma lei por conta da pandemia. E tudo isso teve uma contribuição importante da inflação, que acabou turbinando o valor nominal do PIB e a arrecadação federal, e ao mesmo tempo que corroeu o valor real dos salários dos servidores. Jean, podia colocar a próxima imagem, por favor? Isso. Essa é a análise que a gente entende que é mais adequada, né? Em resumo, então, apesar dos dados que o Hang apresenta não estarem adequados, em linhas gerais, e também, para ser honesto intelectualmente, a resposta é sim, a máquina está menor. Com essa combinação de fatores, a despesa com o pessoal da União em 2021 caiu fortemente, voltando aos níveis de 2014 em proporção do tamanho da economia. O gasto com folha de pagamento fechou o ano passado em 3,8% do PIB, nível que também é o mais baixo da série histórica, iniciada em 97. Mas é importante registrar que, como observamos no gráfico, esse gasto proporcional vem diminuindo desde o início do governo Lula, e só voltando a subir no segundo mandato do governo Dilma. E outra questão importantíssima é acompanhar como será o gasto de pessoal esse ano, que é ano de eleições, onde muitos aumentos e reajustes estão sendo concedidos. A gente vai ter que ficar de olho nisso. Para finalizar, e mantendo a coerência e a análise crítica, a gente não pode esquecer que os governos da década dos anos 2000 surfaram nesse mesmo período a alta das commodities. E sim, né, os governos favoreceram empresas com subsídios, compraram apoio do Congresso com o Mensalão e com o Petrolão, um conchavo, aliás, que está sendo perpetuado pelo orçamento secreto, e depois que a demanda internacional definhou, os erros na condução da política econômica no governo Dilma jogaram o país em uma grande recessão entre 2014 e 2016. A gente não pode esquecer, mas daí dizer que não houve avanço também não é correto. É preciso constatar que, a despeito dos escândalos de corrupção, nesse período, houve uma queda significativa da desigualdade e uma melhora no Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, bem como a ampliação da cobertura do sistema educacional, no que se refere aos acessos à escola e a universidades. Aliás, desigualdade, IDH e educação são temas distantes do debate político nos últimos anos. E nesse ano eleitoral, só estamos ouvindo os políticos, na verdade, os pré-candidatos, né, que lideram as pesquisas,
tentando se colocar como uma opção menos pior do que o adversário. Quando o que precisamos é saber o que farão para recuperar o emprego e a renda. Então, como dissemos, sabemos que a pandemia afetou a economia, aliás, em todos os países. Mas, ao invés de desculpas, precisamos de ação para recuperar a economia. Controlar a inflação generalizada, que é a terceira maior dos países do G20, atrás só da Turquia e da Argentina. Nossa taxa de juros, que é a maior do planeta. E o mais importante, combater a fome e a pobreza que avançam no país. É isso aí, Jean.